noite, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria estarmos aqui com o RCC BH Informa. Feliz Ano Novo! Isso mesmo, é o primeiro programa de 2021. Nós já pedimos as bênçãos do céu sobre o nosso ano, sobre a sua vida, a sua família, que Deus derrame graças, chuvas de graça sobre nós, nesse ano que se inicia. 2021 seja um ano da bênção de Deus nas nossas vidas, um ano de superação, um ano de restauração, onde a nossa esperança, mais uma vez, se reanima naquele que é, naquele que era e que sempre será. O RCCBH está de volta com muita alegria. Nós estamos aqui inaugurando aí a grade da RCCBH. Estamos aqui hoje com o Ministério Universidades Renovadas e vamos apresentar aos irmãos para que nós possamos começar o programa. Olá, pessoal. Eu sou a Isadora. Estou atualmente na coordenação do Ministério Universidades Renovadas, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Amém. Boa noite, eu sou a Poliana, sou do Grupo de Oração Poder do Alto. Estou aqui, mais uma vez aqui, para poder estar participando desse bate-papo com muito conteúdo e muita informação para você. Você se lembra bem da Poliana, né? Os últimos programas, ela que estava aqui conduzindo, e ela é uma bênção de Deus, hoje está aqui mais uma vez, dando a colaboração, a sua participação com o Ministério Universidades Renovadas. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe o nosso programa, para que as informações possam chegar, para que todo o conteúdo que for partilhado alcance você que quer conhecer mais desse serviço Universidades Renovadas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós consagramos também a Virgem Maria, a nossa mãe especial, que tem cuidado de nós, que tem intercedido, que tem nos guardado. Essa mãe que sempre ao nosso lado nos tem sustentado. Maria, nós consagramos esse programa, esse ano que se inicia, no teu imaculado coração, Maria, que sempre triunfará. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Fiquem à vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos começar apresentando esse ministério, Universidades Renovadas. Isadora, esse serviço na renovação carismática já tem mais de 26 anos, E é um serviço que ainda é jovem e poucos ainda conhecem, essa realidade. Apresenta, para toda a renovação carismática católica da Arquidiocese de Belo Horizonte, do Estado, do Brasil e além Brasil, sobre esse serviço que vocês realizam, o que é, como que é a dinâmica do Ministério Universidades Renovadas, minha irmã. Fica à vontade, faça a sua propaganda, o merchandising aí do Ministério. Então, nós somos o Ministério Universidades Renovadas, fazemos parte da Renovação Carismática Católica e em Belo Horizonte nós atuamos em várias universidades aqui e nós, como ministério, temos essa função mesmo de evangelizar dentro da universidade, desse ambiente universitário que hoje tem sido tão hostil, para muitos estudantes. Então, nós temos essa função de levar a doutrina de nosso Senhor Jesus para dentro das universidades, de espalhar, esse ardor missionário, de levar essa experiência do Espírito Santo para os estudantes dentro das universidades, durante todo o processo de graduação e também para os profissionais e também pré-universitários. O nosso campo de missão é muito amplo.
nós atuamos tanto dentro das universidades, com os professores, funcionários, os estudantes, mas também no ambiente pré-universitário, nos cursinhos pré-vestibular, nos ensinos médios, e também no ambiente profissional, com trabalhadores formados ou não formados, que nós temos os nossos grupos de oração nesses ambientes. E o nosso grande intuito, né, é espalhar esse sonho de amor. Nós temos este sonho que é espalhar essa doutrina de Jesus dentro da universidade, de transformar esse ambiente, né, com pessoas que tenham esses valores alinhados com os valores do Evangelho, com aquilo que Jesus nos ensina, e que, através disso, né, nós possamos assumir o nosso papel na sociedade, em qualquer lugar que nós estivermos, para renovar também as pessoas que estiverem em contato conosco. E aí o nosso ministério, ele já está com 26 anos. No ano de 2019, ele fez o Jubileu de Prata, 25 anos do MUR, junto com o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, aqui, completando 50 anos. E nós surgimos no ano de 1994, através de uma inspiração, um sonho que brotou no coração do Fernando Galvani, mais conhecido como Mococa. Ele estava meditando sobre uma passagem lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: expressamente vos ordenamos que não ensinássemos nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. E ele tinha um quadro de Jerusalém no quarto dele, e ele, contemplando aquele quadro e meditando sobre essa passagem, sobre as perseguições, as dificuldades que os discípulos passavam naquela época, né, ele visualizou naquele quadro, naquela Jerusalém, a universidade, o ambiente universitário, diante de tantas perseguições também que os estudantes passam, né, dentro da universidade. Então, cresceu no coração do Mococa esse desejo de espalhar a doutrina de Jesus dentro da universidade, da Jerusalém universitária. E, a partir daí, né, que surgiu esse sonho de amor para o mundo, que está aí até hoje, né? Graças a Deus, com a graça de Deus. Muito bem. Um desafio enorme, né, irmãos? Levar aí a doutrina da igreja, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, né, às universidades. E hoje esse desafio ele se estende a todos nós, né, Poliana? Gostaria que você pontuasse para nós esse desafio, né, de ser cristão nessas diversas áreas, né? Isadora traz para nós sobre a faculdade, universidade, ser cristão, ser carismático lá. E é um desafio também para nós sermos cristãos no ambiente de trabalho, né, nos lugares, né, sociais onde nós nos encontramos, não é verdade? Sim, eu vejo realmente muito desafiador, né, esse ser cristão, ser autêntico. O primeiro ponto de nós cristãos que nós temos que ter é que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É o primeiro passo. Então, ser cristão nos dias de hoje, quando Isadora dizia, né, a gente vive em um ambiente muito hostil, com muitas coisas que estão sendo, né, bem profanadas mesmo, você ser o diferente. Porque, antigamente, você tinha que respeitar as pessoas, né? Hoje ainda se vê isso. Você tem que respeitar a diversidade, as pessoas diferentes, a pessoa isso. Você respeita, ótimo. Né? Você respeita, não quer dizer que você concorde, você respeita. Diferentemente de como as pessoas nos olham, como as pessoas nos tratam. Nossa, ela vai, nem é da igreja, ia lá, não sei o quê, é da igreja. Então, as coisas estão invertendo de tal forma que hoje nós estamos sendo diferentes, mas ninguém pensa que os outros devem nos respeitar. Né? As pessoas não pensam nisso. Então, nós temos que nos impor como? Nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações. Isso é ser diferente. Isso é saber que tudo que os outros fazem lá, nós também podemos fazer. Só que nós não queremos fazer. Por quê? Nós somos cristãos, somos autênticos, e nós não queremos, né, profanar, fazer as coisas que a gente sabe que não convém do cristão, não convém dos ensinamentos que Cristo nos passou. É um desafio, né? Isadora,
a respeito do trabalho que o MU exerce, né, dentro das universidades. Explana para nós aí como que vocês atuam efetivamente como católicos apostólicos romanos, como carismáticos dentro das universidades. Qual que é o trabalho efetivo? Então, diante desse grande desafio, né, que a gente está conversando aqui, de ser autêntico dentro dos ambientes que nós estamos vivendo, né, um dos grandes pilares do Muracim é a união da fé e da razão, né? Porque, através dessa união, a gente consegue viver uma fé mais autêntica, uma fé mais verdadeira, né? A gente consegue aprofundar a nossa fé e, assim, a gente tem mais propriedade para construir, né, essa civilização do amor que São João Paulo II nos pede e levar o evangelho para as outras pessoas. E como nós fazemos isso, né, o MUR tem os grupos de oração universitário, né, os famosos GOLs, que são grupos de oração que acontecem dentro da universidade, em diversos ambientes, né? Pode ser tanto na capela da universidade, quando a universidade tem uma capela, ou nas salas de aula, também nos espaços abertos. E esses grupos de oração são a base, né? A unidade fundamental do MUR, porque sem eles o MUR não existiria, né? Os grupos de oração são esse local que vai acontecer essa experiência com Jesus, essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, através dos GOLs, dos grupos de oração, nós fazemos esse trabalho de evangelização. E nos grupos de oração nós temos momentos de partilha, nós rezamos juntos, nós pedimos mesmo essa presença de Deus nas nossas vidas e rezamos também pelas outras pessoas e temos um momento de pregação também. Então, é um momento de muita graça dentro da universidade que o GOL, né, proporciona para nós. E nós também temos, no Ministério, os GPPs, que são grupos de partilha profissional. Esses grupos eles atuam mais no âmbito profissional mesmo, como já diz o nome. E os grupos de partilha ocorrem também ou entre as casas dos participantes, ou na paróquia, ou até mesmo no ambiente profissional, ou ainda no ambiente universitário. E esses profissionais, né, do reino, já formados, eles se juntam mesmo para partilhar um pouco mais dessa realidade, que é um pouco diferente da realidade universitária, essa realidade profissional, né? Partilham das suas experiências do trabalho, de como serem cristãos autênticos de verdade no seu ambiente de trabalho, em relação aos colegas de trabalho, as atitudes a serem tomadas, como ser testemunhas mesmo de Jesus dentro do seu ambiente de trabalho. Dá um exemplo, por favor, dessa experiência aí do GOL, né, e também da diferença do GPP. Achei interessante você exemplificar que tem um grupo de oração universitário, e aí é onde atinge ali toda a gama de estudantes, e também tem um serviço exclusivo ali para os profissionais, né? Esse GPP, que é o grupo de profissionais, grupo de partilha profissional. De partilha profissional. Exemplifica aí que tipo de profissionais, onde que acontece esse GPP, a dinâmica aí do GPP e a diferença para o GOL. Uhum. Então, uma grande diferença entre os GOLs e os GPPs são o tempo, né? Os GOLs eles são muito flexíveis, muito dinâmicos. A gente tem GOLs que ocorrem no período do intervalo de uma aula, ou antes de começar a aula, no final da aula, que dura 15 minutos, por exemplo, né? E nós também temos GOLs que duram mais tempo, meia hora, 40 minutos, até uma hora, assim. É claro que é um momento mais bem dinâmico mesmo, né? Mas os servos eles acabam unindo, né, um momento no outro e fazendo ele de forma bem mais curta, mas que não perde essa intensidade, né? Não perde essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo, e faz uma diferença total assim na rotina de estudos dos estudantes, durante os momentos de intervalo, ter esse momento na presença de Deus e na presença dos irmãos também. E consegue orar, louvar? Consegue ter pregação. Ter pregação. Então, eu queria que você explicasse, porque nós temos uma realidade, né, que grupo de oração de 1h30, às vezes vai quase 2, quando ultrapassa o período.
E aqui ainda vai falta ser... tempo. Ainda Exatamente, falta tempo. o tempo ainda não é o suficiente, né, Poli? E às vezes a gente tem o sentimento de não ter conseguido levar com êxito ali aquele dia, às vezes, aquela missão que o Senhor nos colocou. Consegue fazer todos os elementos do grupo de oração em 15, 20 minutos, 30 minutos? Conseguimos. A estrutura do GOL, né, é bem similar ao do grupo de oração mesmo, né? Nós temos essa reunião de núcleo, que nós preparamos, que nós rezamos, recebemos as moções do Espírito Santo para o próximo GOL e continuamos na intercessão, né, até o dia do GOL, em que nós temos uma acolhida, que é um momento muito importante no muro, na renovação como um todo, que muitas pessoas testemunham isso, né, de que se sentem verdadeiramente acolhidas com essa presença, né, dos irmãos. E depois nós temos um momento de oração inicial, um momento de louvor, um momento de clamor do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, um momento de pregação e um momento da oração final. E quando é um GOL de 15 minutos, esses momentos são bem mais rápidos né? assim, isso. Mas dá assim. São objetivos e eficazes, né, irmã? Eficazes, exatamente. É um louvor que uma palavra já... ali bem direta, né? Ali, às vezes, é um versículo bíblico que já é pregado mesmo. com autoridade, já parte para a oração. Exatamente. É fantástico, irmãos. A renovação nos surpreende, né? Que bênção, né? Eu, confesso, nunca participei e é a primeira vez que eu ouço na íntegra os detalhes. Essa é a renovação carismática católica. Você que nos acompanha, né? Olha que experiência fantástica. Dentro da universidade, existe ali o batismo no Espírito Santo, Poliana. E eu quero até recordar, é na universidade, é nas assembleias legislativas, né? É nas empresas, é nas penitenciárias. O batismo no Espírito Santo, ele acontece em todas as áreas e instâncias, porque assim o Senhor nos chamou a sermos autênticos, né? A Isadora falava de autenticidade, de evangelização. Não há limites para ser carismático. Aonde a gente estiver, nós devemos propagar, né, essa espiritualidade. E quanto é importante a gente ser carismático, ser autêntico, né, Poliana? Na faculdade, ela trouxe ali a experiência de um grupo rápido. Mas, às vezes, a gente consegue também ser carismático até mesmo no ambiente de trabalho, né, Poliana? Até dentro do ônibus ali, numa conversa com alguém, nós conseguimos evangelizar, falar de Deus. Às vezes não dá para cantar e pregar, mas numa partilha a gente evangeliza, não é verdade? No ambiente de trabalho também é a mesma coisa, não é verdade? Eu digo que até na imagem, né? Até na sua própria imagem, você consegue evangelizar. Por exemplo, eu saio todos os dias cedo para o trabalho, e aí é um período curto, mas aí eu vou de ônibus e com o terço na mão, todos os dias. Acordo, vou com o terço na mão, vou rezando, até penso assim, tomara que eu não encontre nenhum conhecido, porque para eu conseguir rezar meu terço todo e louvar e antes do horário de trabalho. Né? Assim, às vezes eu penso, será que é egoísmo? Não, mas é o meu momento, que está eu e o Senhor ali. Então, já é um caminho que eu já vou entregando, né? Todo o meu dia, toda a situação. E quando eu digo imagem, é porque é muito bom, né? Sobretudo nos dias de hoje, e que eu vejo várias outras pessoas dentro do ônibus, no caminho, com um terço na mão. Que hoje em dia, né, parece ser tão raro. Né? As pessoas assim, em ambiente público, tem gente que tem vergonha, esconde, guarda. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas, né, com um terço na mão, rezando também, eu fico assim, tá vendo, Senhor? Eu não estou sozinha, eu não estou conversando, mas tem mais gente rezando também. Então, isso é muito bom, isso é muito gostoso de ver e de sentir. Porque parece, essa pessoa está rezando sozinha. Não, ela está rezando, mas é o Espírito Santo que está ali presente. Então, quando ele está presente, as outras pessoas estão ali ao redor, estão sentindo isso também. E no seu próprio ambiente de trabalho. As pessoas já olham para você, você não precisa, não faço nenhuma pregação, não faço nenhuma pregação dentro do meu ambiente de trabalho. Mas as pessoas olham, eles veem as atitudes e já pensam, nossa, você é da igreja, né? Eu falo, sou da igreja. Sou da igreja. Qual igreja? Qual igreja que você faz parte? Da Católica Apostólica Romana.
Pai, da Igreja Católica? É muito. E um dia um colega, né, perguntando, e ele começou a falar alguma coisa, ele, não, porque a igreja é isso e tal. E, de repente, eu falei assim, nossa igreja é muito rica, tem muito conteúdo, tem muitas tarefas, tem muitas coisas. E dias depois que eu fui descobrir que ele é protestante. Mas eu falei assim, já, né? A igreja é nossa, a igreja não é minha, a igreja é nossa mesmo. Mas, enfim, é a nossa forma, é o nosso jeito de agir, né, que vai dizer quem nós somos, aonde nós pertencemos. Por que adianta estarmos na igreja, participando, ativos, sendo que no nosso ambiente de trabalho nós tomamos atitudes já diversas, né, que não condiz com os ensinamentos de Cristo? Né, dentro da faculdade. Então, isso tudo é levado em consideração. Então, isso é o evangelizar. É o nosso dia a dia, é dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. Porque se nós estamos envolvidos, né, dentro do movimento, que a gente prega esse batismo do Espírito Santo, que a gente quer que os outros vivenciem isso, mas se dentro da nossa casa nós não conseguimos partilhar isso com a nossa família, já começou errado ali. Porque as nossas atitudes, a gente sabe que temperamento, isso é difícil, mas não é impossível. E quem age sobre nós não é o Espírito Santo? Então, que clamemos mais por essa mudança, por essa conversão diária. Amém. A Poliana falava do ambiente de trabalho, da família. Eu recordo umas vezes que eu estava caminhando, uma senhora caminhando, né, e com o terço na mão, e ali aquela imagem, né, ela ficou guardada comigo, né, fazendo ali o seu exercício físico constante, e ela com o terço na mão. E numa outra ocasião, posteriormente, ao, né, estar em missão, eu vi aquela senhora num grupo de oração. Que testemunho lindo que ela transmitiu quando eu reconheci ela depois naquele grupo de oração que ela estava. É ser autêntico naquilo que o Senhor te chamou, né? É essa evangelização que não para. Aonde nós estamos, as pessoas nos observam e mudam muitas das vezes e transformam-se pelo testemunho que eu dou, que você dá, né? A importância de ser autêntico na onde o Senhor te chamou. Isadora, e continuando a respeito, né, do GOL, você falou da organização, do tempo, eu queria que você ainda falasse, né, o que é o ideal para que aconteça o GOL, né, o planejamento, você falou que existe intercessão, existe um núcleo, mas e o local, né, fala para a gente como é que é essa dinâmica mesmo da preparação, já que é tudo muito rápido, apresenta para nós aí essa realidade, né, dos passos do funcionamento. Então, o ideal, né, é bem flexível mesmo, é bem dinâmico no GOL, porque nós nos adaptamos muito ao local que nós temos, assim. Mas, em geral, os GOLs geralmente acontecem nas salas de aula. E, né, nós afastamos as cadeiras, fazemos ali um círculo, colocamos, né, em roda para estarmos todos uns olhando para os outros, né, no momento do grupo de oração. E o tempo, isso depende muito de cada realidade, né? Cada faculdade, cada grupo de oração tem uma identidade própria, que vai ali muito dos servos, vai das pessoas que participam também, e dessa questão do tempo também, né, da rotina, porque os horários são bem diversificados, assim, mas nós contamos, né, com os servos que se preparam, que se doam ali para aquele momento, e nós realizamos, né, esse momento do grupo de oração e buscamos deixar sempre aberto também para as pessoas que estão passando. Acontece isso muitas vezes, assim, pessoas que estão passando, escutam a gente cantando, escuta o grupo de oração acontecendo e chegam e perguntam o que é, e entram e participam conosco. Então, é bem flexível mesmo. Você contando aí, né, Isadora, enquanto eu era universitária, na faculdade não tinha nada, absolutamente nada. E eu ainda não era, né, da renovação, não fazia parte do movimento, mas, de repente, começou, né, os protestantes começaram a fazer, do lado de fora da faculdade, assim, a faculdade, na época, ela era na avenida, lá na Raja Gabalha, e era dos dois lados, né, da avenida. Então, em um determinado local, eles se reuniam, e ali eles faziam, né, um momento de louvor e tal. E, assim, na minha turma,
tínhamos mais 2 pessoas assim católicas, né? E aí nós pensamos, poxa, a gente podia fazer alguma coisa. Nós somos católicos, aqui não tem nada. E aí, conversando, resolvemos rezar o terço 2 vezes por semana. A gente rezava o terço antes de começar a aula, né? Então, assim, as primeiras vezes foram ótimas, tiveram, né, até outros participantes, e fazíamos isso dentro da faculdade mesmo. Mas não foi algo que foi perseverante, que não continuou, mas a gente sentia essa falta. A gente sentia muito, muito mesmo essa falta. E nós não éramos renovação. Então, eu penso hoje, né, enquanto participante da RCC, a falta que me faria. E essa é uma bênção enorme, eu estar num ambiente assim, que poderia que fosse em 15 minutos, em 20 minutos, mas ter um local para me entregar, né? Porque, principalmente para quem estuda, principalmente à noite, a pessoa trabalha o dia todo, e à noite já está cansado, tem que ir para a faculdade, com todas as lutas que você tem no seu dia a dia, ainda tem estudos, professores, isso e aquilo. Então, é um momento de se abastecer. E nesse momento ainda de faculdade que eu comecei a conhecer a renovação carismática. E eu comecei nas férias, que aí me foi convidado para ir participar de um grupo de oração. E aí eu começava a ir, né, só nas férias. Aí eu ficava assim, nossa, agora acabou as férias, não posso mais participar. Eu já ficava vislumbrando as próximas férias para poder ir. Aí tem a parte final de ano, né, já aquele intervalo de festividades, então não tinha. Então ficava muito faltando, né? Eu ficava com aquele gostinho de quero mais e não sentia isso. No último período de faculdade, eu consegui participar de um grupo de oração, porque aí eu passei a ter um dia sem aula. Então, esse dia eu consegui um grupo de oração próximo ao trabalho e eu conseguia, né, conciliar. Mas faz muita falta, acho que, sobretudo, para o jovem, né? E isso é muito importante para o jovem, tá? Fazendo essa participação, porque a gente quer mais. A verdade é essa, a gente quer essa vivência constante. E o jovem, se hoje te é oferecido isso, amanhã começa uma coisa e aquilo ali passa a ser mais constante, pode ser que ele comece a pegar, não, já que está fácil, né? Claro que isso não para todos, mas a gente sabe que uma grande maioria precisa de algo um pouco mais facilitado ali, de fácil acesso para ele no dia a dia. Com certeza. Essa vivência mesmo, né, a experiência com Deus no período da graduação dá um novo significado, né, para o nosso tempo de graduação. Eu costumo dizer isso porque realmente nos ajuda a focar naquilo que é mais importante, né, que não são só as dificuldades, aquelas provas que a gente tem, aquele tanto de coisa para fazer. Isso não é o mais importante na nossa vida, né? A gente não deve tirar os olhos daquele que é o centro, né, de toda a nossa história. Então, ter o grupo ali de oração dentro da faculdade é mesmo um ponto de luz ali na universidade, no prédio, porque nós estamos ali em oração também por todas as pessoas que frequentam aquele lugar, por todas as pessoas que passam por ali, por todos os estudantes, todas as aulas que estão tendo. Então, a gente sabe, né, o poder da oração. E, então, isso traz mesmo uma renovação para o local em si, né, para a universidade. A Poliana trouxe um elemento importantíssimo na sua experiência acadêmica, né, que onde ela estudava não acontecia ali uma evangelização de uma forma bem sólida, né, não tinha um gol, não tinha um grupo de oração universitário. Hoje, na Arquidiocese de Belo Horizonte, certamente existem muitos gols, porque são 26 anos de estrada, né, que o Ministério tem. Eu gostaria que você exemplificasse quantos gols aproximadamente e aonde as universidades que têm, as faculdades, ou além faculdades, escolas públicas, particulares, se tiver, cita para a gente aí nomes, endereços. Então, atualmente nós temos 22 gols acontecendo nas universidades. A maioria deles ocorre na UFMG. A UFMG é muito grande, ela tem vários campos, né? Então, acontece quase um gol em cada prédio que nós temos hoje. Então, nós temos no campus da Pampulha, lá no campus da Saúde, no centro, no campus da Arquitetura, e são mais ou menos 15 gols na UFMG. Nós temos também gols na PUC Minas, em 3 campos, no campus do Barreiro, no campus Betim, e também no Coração Eucarístico, nós temos 2 gols lá.
Nós também temos Gol na Faculdade Pitágoras e na UniBH. E são esses os nossos gols atualmente. Nós temos 4 GPPs, que acontecem um numa paróquia, o outro itinerante, né, na casa dos participantes, e os outros acontecem no ambiente universitário também. Nós temos o blog do nosso ministério, é só pesquisar MurBH lá no Google que você vai conseguir achar. Lá tem todos os horários dos gols, dos GPPs, lá tem os eventos que acontecem também dentro do ministério, né? Nós temos outras coisas que acontecem, e você pode ir lá encontrar todas as informações, o contato, de como entrar em contato conosco. E, atualmente, né, devido à pandemia, nós estamos tendo os grupos de oração online também. Então, está acontecendo pela plataforma do Google Meet, e aí nós temos o link. Então, é possível, de qualquer lugar que você estiver, participar conosco e viver essa experiência, conhecer como que é um grupo de oração universitário. Então, deixo aí, né, esse convite a cada um de vocês para participar conosco. Isadora, exemplifica para nós e para todas as pessoas que nos acompanham aí uma experiência marcante que aconteceu dentro de um gol. Tenho certeza que, pela dinâmica que é essa evangelização diferente, o ambiente todo proposto também, certamente muitas experiências marcantes vocês já tiveram, né? De pessoas que não são católicos, de pessoas que ouviram aquele barulho, aquele cântico, chegou lá e sentiu uma presença de Deus e começou a participar. Alguém que, de repente, fez uma experiência com Deus naqueles minutos. Testemunha para a gente aí, né? Um fruto do Gol, né, nas universidades, ou vários frutos, né? Sim, eu lembrei de você me perguntando dos golaços, que são os gols que a gente faz no final do semestre, que participam todos os gols juntos, né? E aí a gente faz aquele momento com todos os servos, com os participantes. E esse momento é de muita graça também, né? Que a gente está ali todo mundo reunido, geralmente numa área aberta. E nesse momento o gol ele fica muito visível, né? Então a gente vê várias pessoas assim que chegam e começam a participar com a gente, e é muito legal isso, né? Essa ação do Espírito Santo que é capaz de alcançar onde a gente nem imagina, assim. E experiências marcantes assim que nós temos também é de professores, muitas vezes, que começam a participar conosco, começam a estar junto, né, dos grupos de oração, servir até. E eles agregam muito também para a gente, né, com a experiência de vida, experiência na universidade. E, realmente, ali eles testemunham muito, né, que é uma luz para a universidade, né, ter o grupo de oração ali, ter jovens dispostos a seguir aquilo que Jesus nos pede. E nós também temos muitas experiências de pessoas, de como as pessoas conhecem o grupo de oração, né? Por exemplo, um servo que é do meu grupo de oração, ele estava no metrô, ele tinha um crucifixo no peito, e um Luquinha, né, um servo de um outro gol, viu ele assim, ficou olhando, e aí depois ele foi lá, antes de sair do metrô, e falou com ele: "Você conhece o Gol, o grupo de oração que tem na universidade?" Ele falou que não conhecia, né? E aí, através ali daquele convite, ele buscou, correu atrás. Ainda demorou um pouquinho para achar, porque o nosso Gol acontece numa sala que é um pouco escondida, né? Mas depois ele nos encontrou, e aí hoje ele serve conosco, né? Ele está contribuindo, né, nessa evangelização. Então, são muitos testemunhos assim, de pessoas que realmente experimentaram, né, essa graça de Deus no MUR, através dos gols, da ação do Espírito Santo, e que se tornam, né, católicos mais fervorosos, que buscam conhecer mais da doutrina, do catecismo, né, dos ensinamentos. E muitos testemunhos mesmo de pessoas também que estavam afastadas ou que nunca tinham, né, conhecido, nunca tinham ouvido, que chegam, que experimentam ali mesmo a ação, né, do Espírito Santo, a ação de Jesus, e se convertem, né? Sim. Muito bacana. Teve alguma experiência de alguém que não participava em nada da igreja, algum estudante que nem gostava, de repente, por causa do Gol, da companhia, das novas amizades,
começou a ingressar, ou até mesmo continuou no grupo de oração na sua comunidade, ou retornou para a missa, para os sacramentos? Aconteceu isso já? Tenho uma amiga, né, serva também. Ela conta que ela foi uma vez, só que ela não gostou de jeito nenhum do grupo de oração. Mas aí ela continuou indo, assim, porque acho que ela tinha recebido um convite, né, para ir. Mas mesmo assim, ela foi, acho que durante umas semanas, né, sem gostar de jeito nenhum. Mas ela continuou indo e aí ela começou a gostar e aí, né, deu uma virada totalmente na vida, assim, né? Então foi por insistência ali, né, de Deus, do Espírito Santo mesmo. E aí hoje ela é super atuante, né, super ativa e, enfim. Muito bom. É uma realidade diferente de evangelização e certamente a gente percebe que dá muitos frutos, né? Os membros do MUR, eles, como é que é a atuação deles no grupo de oração, além universidade, né? Existe ali, né, algum vínculo com alguma comunidade, ou vocês especificamente ficam mais dentro das universidades, né? Como é que é essa linha de ligação, de junção? Então, né, nós basicamente ficamos mais dentro da universidade mesmo, mas nós temos muitas ações missionárias também dentro da universidade, nós temos outros eventos que acontecem, né, as experiências de oração, nós temos a recepção dos calouros que nós fazemos, nós temos a semana que a gente faz o Ruá, né, a semana missionária, e nós temos várias outras coisas, assim, né, momentos de vivência fraterna entre os servos, né, entre os participantes. E aí, basicamente isso, né? Mas a nossa atuação principal é dentro da universidade mesmo. Ô Douglas, se você me permite dizer, eu acho que o estudante é um ser extraordinário. Né? Assim, eu como estudante, né, fui estudante, ainda sou, e também tive a graça, né, de lecionar. Então, assim, tanto para adolescentes, né, quanto para ensino médio. E eu vejo que o estudante, quando ele quer, principalmente quando se reúne, eles conseguem fazer coisas assim extraordinárias mesmo. Então, que bom que eles estão sendo, né, que esses jovens, esses universitários estão sendo orientados para fazer coisas boas. Né? Porque o estudante, quando se reúne, ele decide, ele quer fazer alguma coisa, é fato, ele vai fazer. Então, assim, que bom que vocês, né, estão trabalhando para isso, para direcionar esses jovens, porque o que muitos acabam se perdendo é por não ter esse direcionamento. Então, quando você diz que fazem essa recepção, né, aos calouros, isso é muito bom, porque muitos vão passar a conhecer, né, o que é o GOL. E muitos podem ir por curiosidade, por outros tipos de interesse, mas acaba sendo fisgado. E isso é muito bacana. Tem alguma experiência que vocês já vivenciaram em escolas públicas também? Ou o foco mesmo é, como o próprio nome diz, né, universidades renovadas? Passa também aí pela escola particular, pública, vai ali na outra, né, na outra área que também tem estudantes, né? Sim, é um campo, né, do Ministério Universidades Renovadas. Nós ainda não temos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte os grupos de oração estudantis, que são os GOIs, que eles acontecem nas escolas públicas, nas escolas particulares, e ainda não temos, né? Se você está aí, que é estudante, que conhece, né, mais algum amigo que é católico, que tem esse desejo no coração, né, entre em contato conosco, e a gente dá todo esse apoio, todo esse suporte para que vocês possam, né, ter esse grupo de oração, né, na escola de vocês, se for da vontade de Deus, né? Então, é um outro campo também que nós temos ainda o desejo, né, de alcançar nos próximos anos. Com a graça de Deus, né? O quanto é importante, né, a gente poder evangelizar. Nas escolas públicas, a gente vê também que é um desafio muito grande, onde nós percebemos que existe um secularismo, né? As pessoas têm muito contato com diversos gêneros, pessoas diferentes, e a fé também ali é uma fé que por vezes, ela é atingida
por tantas coisas, né? Assim como na universidade, na escola pública também, na particular, acontece mesmo a necessidade de um reavivamento de pessoas cristãs, católicas. Eu lembro que quando estudava numa escola pública, né, no bairro, tinha muitas pessoas evangélicas bem autênticas, que a gente está falando aqui, e às vezes o nosso contato, meu, quanto carismático, e outras pessoas que a gente tinha, era com esse público, né? A gente se unia, partilhava, conversava, e por vezes a gente já até sentiu no coração mesmo de, né, fazer algum trabalho juntos, porque éramos a minoria, né? Então, fica o convite para você, quando retornar aí às aulas presenciais nesse ano, se Deus quiser, vacina está chegando, retornaremos às atividades. Procura a Isadora, faça aí, né, um trabalho nas escolas públicas, particulares, serão muito bem-vindos, né, irmã? Amém. Com certeza. E tem diferença, né, dos gols no grupo de oração para os GPPs profissionais, enquanto reunião, você falou dessas diferenças, né, de nomenclatura, né, enquanto reunião, como é que é a dinâmica da partilha da palavra, de núcleo, as mesmas coisas, elementos acontecem? É bem parecido, mas no GPP até nós temos uma duração um pouco maior, 1h30, 2 horas, dependendo, porque os GPPs eles têm esse momento de partilha maior, né, da vida profissional, e eles também têm um momento de formação, né, formação doutrinária, eles estudam encíclicas, fazem esse momento mais de estudo mesmo da nossa fé. Então, o GPP tem essa outra parte também, mas também acontece no GPP essa experiência do Espírito Santo, assim como nos gols. E o GPP também tem esse caráter missionário, né, de ter uma missão, de cada GPP é chamado a ter essa identidade, né, uma missão para realizar. O que você diria aí para um jovem que gostaria de participar de um gol, tem um sonho, vontade de ser autêntico na fé aí na sua universidade, mas lá não acontece, né? Fica isso, a fala da coordenadora da Arquidiocese do Ministério, faz aí, né, sua motivação para esses jovens, para esses estudantes. Venha participar conosco, nos procure, porque nós estamos aqui para isso, para dar todo esse suporte, para dar todo esse apoio, para ajudar a formar, para que o GOL, né, possa acontecer aí onde você estuda, né, onde você faz a sua faculdade. Assim como a Poliana estava partilhando com a gente, né, de que ela tinha ali alguns amigos que eram católicos, assim que começam os grupos de oração, né, nós temos essa experiência já de alguns Luquinhas que tinham esse desejo de ter um grupo de oração na faculdade, mas a faculdade não tinha. E aí a primeira coisa é estar em oração mesmo, né? Gerar esse grupo de oração primeiro no coração, né? E se for da vontade de Deus, já ir movendo, né? E buscando para que esse grupo de oração possa se concretizar, né? Se tornar realidade. Mas entre em contato conosco, nós estaremos com vocês, né? Dando todo esse apoio, rezando junto também, para que essa graça, né, de Deus tão grande que acontece através do grupo de oração possa chegar aí onde você está também. Que experiência, que testemunho fantástico, né? Esse do Ministério Universidades Renovadas. Então, você que sentiu aí, tocado por esse convite da nossa irmã a participar, né, a ingressar nesse ministério, já deixe aí o seu comentário, a sua participação, já, né, deixe também a sua dúvida, se você gostaria de compreender mais como que é a atuação do ministério, gostaria de se inserir, deixe aí no chat, né, a sua pergunta, a sua participação, nós vamos, né, com certeza encaminhar para a Isadora, ela vai responder, vai, junto com o ministério, auxiliar. Isadora, conte-nos também um pouco sobre os desafios, né, do GOL, né, ou até mesmo do GPP. Conte-nos um desafio que vocês enfrentaram aí, né, um dificultador na realização desse grupo de oração universitário, irmã. Graças a Deus, né, nós não passamos por tantas dificuldades assim na implementação dos GOLs, né. Tem muitos prédios da faculdade que são bem abertos, inclusive um deles acontece missa também, porque o coordenador é católico, então ele deu essa abertura tanto para o GOL, tanto para a missa, para acontecer no prédio, mas temos, sim, alguns dificultadores, né, algumas vezes, quando a gente quer realizar alguma missão,
festival de açaí, por exemplo, né, recepção de calouros. Às vezes nós temos algumas dificuldades em realizar mesmo, né? Eles acabam criando uma resistência, assim. Mas acho que as maiores dificuldades, né, que nós passamos acontecem mais dentro da sala de aula, né? Mais individualmente, assim, no momento que a gente tem que estar ali testemunhando, né, a nossa fé. Seria um preconceito, você fala, a respeito, né, da fé, do testemunho, uma certa diferença com os cristãos carismáticos ali, dos outros alunos? Sim, com certeza. Isso é muito relativo também, assim, dependendo do curso, isso não acontece muito, mas especialmente nos cursos das áreas de humanas, né, essa influência anticristã é muito forte, né? Essa realmente uma perseguição, né? Tem muitos professores que abertamente são contra e que, se o aluno se posiciona ali, muitas vezes até ficam atrás, né, perseguindo aquela pessoa. Mas é nesses momentos que a gente é chamado mesmo a testemunhar e a permanecer firme, né, defendendo a nossa fé. E com essa busca, né, de unir a fé e a razão, nós temos mais propriedade, mais condição de se posicionar ali, de não deixar a peteca cair na hora das dificuldades, né? Ô, Isadora, acontecia também, né? O meu curso foi da área de ciências exatas, e acontecia muito isso, né? De muitos professores não acreditarem e ir contra. E, uma certa vez, eu tive um professor e que ele falou absurdos para um crucifixo que uma amiga carregava no peito. Acontece muito isso ainda hoje, né? Nesse ambiente acadêmico que nós ainda vemos, ainda acontece muito isso, essa perseguição mesmo aos cristãos? Acontece, sim. E nós temos algumas experiências, né, com relação a isso. Graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas alguns, né, amigos relatam isso, e especialmente os DAs, né, os diretores acadêmicos, essas uniões estudantis que acabam tomando a frente nas faculdades, universidades, elas já estão, geralmente, com esse pensamento mais doutrinado, né, mais levado para essas ideologias, e acabam mesmo rechaçando, assim, né, a fé das outras pessoas. Eu até lembrei aqui, na verdade, uma vez no Instagram, né, estava tendo uma discussão sobre a questão do aborto, né, que é muito polêmica hoje em dia, e eu senti nessa necessidade de me posicionar ali, de declarar, né, que sou totalmente contra ao aborto. E vários colegas, né, postando também a favor. E, inclusive, uma colega postou, né, os religiosos são o câncer do mundo. E olha né, a intensidade dessa frase. E é muito difícil, assim, né? Ainda mais nas redes sociais, eu acho que essa perseguição é maior ainda, né? Porque ali é um campo que você não está de frente com a pessoa, né? Então, você pode falar o que você quiser, né? Mas nós passamos por algumas situações desse tipo. É o que eu dizia no início, né? Você é obrigado, hoje você é obrigado a respeitar o outro, mas o outro não se preocupa em te respeitar. Até mesmo esse posicionamento, né, contra o aborto, hoje em dia você é super careta se você é contra o aborto, porque a pessoa é independente, não sei o quê. Mas a sociedade, ela pode, né, você precisa preservar o ovo de uma tartaruga, mas você não precisa preservar a vida que está no ventre. Então, são coisas muito fortes, mas muito contraditórias, né, nesse mundo de hoje. Nossa, com certeza. Essa grande contradição que tem, né, hoje em dia na sociedade, enquanto está dando importância para coisas que não são, né, não tem o mesmo nível de importância. Então, tá bem difícil, né, essa situação que nós estamos vivendo, mas é nesse ambiente que a gente é convidado mesmo a testemunhar, né, Jesus Cristo, a testemunhar a nossa fé. Eu diria que é um campo de batalha, né? Com certeza. O cristão, dentro de um ambiente desse universitário, até mesmo profissional, ele está sujeito mesmo ali a essas adversidades. E recordo aqui de um filme que é muito conhecido de nós, né, jovens, e que na linha estudantil é muito famoso, né, Deus Não Está Morto, onde ali o professor ele tenta, né, de uma forma manipular os alunos, né, com relação à fé,
a perder mesmo, a desvencilhar mesmo das crenças, né, religiosas. E o filme ele é muito dentro dessa linha que nós estamos partilhando, né? O aluno ele se posiciona, né, ali de forma única frente aos demais e cria aquele embate, né, tentando provar pela experiência pessoal de que Deus de fato existe e que é uma verdade de fé absoluta de quem vive, né? E do outro lado, a razão pela ciência, e isso é um cenário bem adverso. A gente não gostaria que fosse assim, porque a ciência e a fé, elas unidas, elas geram muitos frutos. Ela é uma linha de prosperidade mesmo para a sociedade, numa linha de onde a sociedade se constrói, onde pessoas são solidárias, as pessoas querem o bem uma das outras e não o mal, onde a vingança ela é deixada em segundo plano, numa linha pela fé, pela igualdade social, né? E a gente vê que nesse filme retrata muito isso, o confronto entre a fé e a razão. É o que vocês vivem um pouco, né? Com certeza. E eu acho que no meio dessa batalha, né, que eu acho que é a palavra mais propícia mesmo para essa realidade, eu acho que tanto a gente ter esse posicionamento, né, mas mais importante de tudo, a gente estar em oração pela conversão, né, dessas pessoas, pela conversão dos nossos colegas, e pela nossa conversão, né, que tem que ser diária, mas especialmente dessas pessoas que ainda não conhecem, que às vezes estão ali numa situação de ignorância mesmo, por não saberem, por não conhecerem, e acabar ofendendo, né, a Deus com essas atitudes. Então, a gente precisa ter também essa posição de soldados, né, espirituais mesmo, para combater esse combate espiritual também, que é muito forte. E alinhado, né, essa fé e a razão, aí nos faz recordar aí há quase 53 anos, né, já surgiu a renovação carismática onde? Um encontro universitário com os jovens, né? Então, assim, essa fé e essa razão, muitos querem colocar, né, quem tem maior responsabilidade aí, ou a fé ou a razão. E nós sabemos que nós conseguimos conciliar muito bem essas duas situações. Então, se nós olharmos onde que nasceu o nosso movimento, lá em Duquesne, não é? Em Duquesne, com aquele encontro dos universitários que estavam ali, que se colocaram. E por que não hoje, nos gols, também não pode, né, vir esse batismo também? Então, isso é muito importante, e eu vejo qual essencial é o gol acontecendo dentro das universidades, que possam, né, prosperar em tantas outras universidades que nós temos, né, dentro da Arquidiocese. Amém, amém. E o jovem tem essa força, né? Essa força de evangelizar, essa força de levar Jesus para as outras pessoas. E uma coisa que a gente fala muito, né, dentro do MUR é esse doar os nossos melhores anos, né, doar a nossa juventude para Deus, que é isso que dá um verdadeiro sentido, né, para a nossa vida, para a nossa história. Muito bom. No início você falava que vocês realizam algumas atividades, né, alguns trabalhos sociais e até mesmo, né, dentro da proposta do MUR. Tem algumas outras atividades que vocês gostariam de citar para quem acompanha, para conhecer o MUR? Sim, nós temos, além dos grupos de oração, que atualmente estão acontecendo online, nós temos a nossa missa da unidade, que nós fazemos mensalmente, que está acontecendo presencialmente, né? A gente divulga em qual igreja que vai ser, tomando todos os cuidados. E nós temos uma adoração que está acontecendo também mensalmente, numa quinta-feira, né, na segunda quinta-feira do mês, que você também pode se juntar a nós. Atualmente está sendo online, no Google Meet também, nós temos um link. E também nós temos os cenáculos, que são momentos que nós rezamos o terço juntos, em comunidade, e também nós partilhamos uma mensagem de Nossa Senhora. E esses cenáculos acontecem nas quartas-feiras, às 18h, também pelo Google Meet. E nós também temos as missas que acontecem no campus, né? Isso presencialmente, né? O que é muito, muito legal, né? Tem no ICB da UFMG tem uma missa que acontece toda semana lá. Então é uma grande graça para a universidade, para nós que estamos lá, temos essa graça de participar da Santa Missa dentro da faculdade. Muito bem. Isadora,
Fala aí para quem nos acompanha, todo o movimento, para todos os ministérios, para o seu público específico, né? Os universitários. Traz aí uma palavra para eles aí, um incentivo, um convite. Está com você agora, minha irmã, essa palavra final para toda a renovação carismática aí que deseja conhecer mais, para todos os membros do MUR, que com certeza estão nos acompanhando aí. É com você, minha irmã. Então, gostaria de deixar aqui meu agradecimento também a vocês por essa oportunidade e convidar mesmo cada um de vocês que está aí nos assistindo a conhecer mais desse ministério, que é uma grande graça na vida de tantas pessoas e que pode ser também uma fonte de graça na sua vida, na sua universidade, no meio que você está. Então, que você entre em contato conosco, venha conhecer o que nós fazemos, né, e viver também essa graça de poder conhecer mais profundamente da nossa fé, de unir a fé e a razão, de buscar, né, estar também nesse convívio entre jovens que têm o mesmo ideal, que buscam o mesmo fim, né, que é ter essa intimidade maior com Deus, essa intimidade com Nossa Senhora também. Então, não deixe que o seu período de graduação, talvez você que esteja aí no ensino médio também, ou já formado, profissional, não deixe esse período passar em branco, né? Dê um novo significado, ressignifique isso. E o grupo de oração é uma forma de ressignificar isso, porque a gente volta o nosso olhar para Jesus, que é o centro das nossas vidas. Amém. Eu louvo a Deus por esse momento, né, de conhecermos mais ainda a renovação carismática por meio dos seus serviços e ministérios. Muito obrigado, Poliana, por nos auxiliar, por colaborar conosco. Obrigado, Isadora, pela contribuição. Bendito seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e pelo serviço, né, na renovação carismática, e especificamente nas universidades, aonde o Senhor tem nos chamado. Meu irmão, eu te convido, você que gostou desse programa, já curte esse link, já divulga para todos aqueles estudantes, universitários, para as pessoas que você quer, para o seu coordenador do grupo de oração, para que ele possa aí convidar os jovens que participam, os filhos também, encaminhá-los para os gols, né, das universidades. E é uma alegria para nós que iniciamos esse ano de 2021, já com esse tema, com esse ministério, né, Universidades Renovadas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero te lembrar que na nossa grade da RCCBH tem muita coisa boa. Amanhã temos a Santa Missa, né, às 7h da manhã. Temos Lectio Divina, temos também, né, Terra de Louvores. A programação do sábado é maravilhosa. Nos acompanhe, siga a nossa programação, divulgue, né, a nossa página do YouTube, compartilhe o link também do RCCBH para todas as pessoas que você puder. Bendito seja Deus, muito obrigado, né? Nós, como iniciamos o ano, vamos dar um feliz ano novo para todo o nosso povo carismático. Feliz Ano Novo!